Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog Escritor. Num dos vídeos da semana passada eu comuniquei que eu vou estar de mudança e que nos próximos meses ou anos eu e minha esposa a gente vai viajar, eu, minha esposa, meu bebê, meu cachorro, né? Nós não estamos sozinhos nessa. A gente vai de um lado para o outro e sem muito rumo. E algumas pessoas deixaram perguntas aqui no canal, deixaram perguntas no vídeo, querendo saber como a gente faz isso, como consegue trabalhar, como consegue se deslocar desse jeito. E eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Eu e minha esposa já falamos bastante sobre esse tipo de assunto no nosso canal, que é o Henri Denise, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar. É um canal só para isso, na verdade. Então, se você tem curiosidade, se você se interessa por isso, se você tem vontade de fazer isso um dia e não sabe como, eu sugiro que você assista os nossos vídeos de lá, que tem muitos vídeos sobre isso, tem vídeos sobre vida nômade, tem vídeos sobre como arranjar imóveis no exterior, como viver no exterior, então procure lá, dê uma olhada, porque lá tem bastante material sobre isso, tem as nossas viagens também, então talvez seja interessante para você que curte esse tipo de coisa e tem vontade. Mas aqui eu vou dar um resumido do que a gente já falou e algumas coisas que a gente já constatou nesses 10 anos se mudando e viajando por aí. Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu durante quase 7 anos, escrevi um guia de viagem, então era o meu trabalho, era algo que eu fazia profissionalmente, foi o que eu vivi só disso, só da escrita desse livro, durante 4 anos, porque eu comecei a escrever em Nova York, depois a gente foi embora, e foi um período que eu vivi só da escrita, só da venda dos livros, só da venda do guia. Eu e minha esposa fizemos um monte de parcerias com empresas nesse período, viajamos pelo Nordeste ficando em pousadas de graça, recebemos um passe de trem aqui na Europa que custa uma grana para poder viajar e conhecer o serviço de trens aqui. Eu fui para Taiwan, convidado pelo governo de Taiwan para cobrir as festividades lá. Foi um período que a gente viajou muito e se informou muito sobre esse assunto e, obviamente, nossa vida permitia isso. Isso já esclarece uma das primeiras perguntas que eu recebi, que foi como ganhar, né, dinheiro com isso, como sobreviver. Existem basicamente 3 opções. Uma que se você for milionário, for rico e possa se dar esse luxo, não é o meu caso, obviamente. O segundo caso é se você trabalhou um período e juntou uma graninha, fez uma poupancinha e tira aí um ou 2 anos sabáticos para viajar, né? Que você tira um período de folga e gasta dinheiro. E a terceira opção, que é a minha opção, né, que é como a gente se mantém, é tendo uma renda que permita que você se desloque, né, um trabalho em casa. Que foi o que aconteceu quando o Guia de Viagens fez sucesso, né, que o Guia de Viagem ele foi bastante conhecido durante o período no Brasil, apareceu em todos os jornais, em revistas, na televisão, na rádio, então ele deu muita visibilidade pra gente e era um livro que vendia muito, então como eu disse, durante 4 anos permitiu que a gente viajasse e se mudasse. E o que aconteceu, na verdade, que parou, né, essa renda desapareceu de um dia para a noite, foi que a CVC pirateou o nosso livro e começou a distribuir para os clientes dele, uma funcionária começou a distribuir para os clientes dela, e isso destruiu o meu trabalho, destruiu realmente, foi em questão de meses que acabou o trabalho. Eu não vou falar sobre isso do lance da pirataria em algum vídeo no futuro, porque foi um momento muito chato, a gente acabou de ganhar o processo contra a CVC, esse é o resultado desse mês. A gente ganhou e foi um resultado meio que agridoce, porque a gente ganhou, mas a decisão do juiz foi patética. Mas depois eu falo sobre isso mais especificamente, também falo sobre o que eu penso sobre pirataria e essas coisas. Então, durante um período foi por causa do guia, que permitia que a gente viajasse, que eu trabalhava em casa, então eu tinha liberdade de se mudar. Depois, quando o guia começou a parar de vender, né, quando houve isso da pirataria, eu comecei a trabalhar com tradução, que eu já fiz um vídeo sobre isso também aqui, sobre tradução, e que eu trabalho em casa, então eu tenho a liberdade de me mudar quando eu quiser. Os trabalhos, tem uma plataforma online que eu pego os trabalhos, faço em casa, faço no meu computador, eu tenho meu notebook aqui, tenho outro computador de mesa também que a gente carrega, quando você muda, leva tudo. Então, para poder fazer isso, você tem de ter essa possibilidade de trabalhar em casa, né? De trabalhar onde você estiver. Eu acho que existem uma porção de profissões que permitem isso hoje em dia, principalmente de freelancers, né? Se você é um revisor, se você é um tradutor, se você é um designer ou alguma coisa do gênero, você tem mais liberdade de se deslocar desse jeito. É claro que para isso, né, para ter esse tipo de trabalho, eu abri mão de estabilidade, abri mão de um concurso público que tinha no Brasil. Eu tinha passado num concurso para ser professor de filosofia no Brasil, e eu abri mão disso para morar no exterior e abri mão da segurança para isso. Por exemplo, se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho. Não tem isso de tirar folga. Se eu estou de férias, eu não estou trabalhando, então eu não ganho nada. Quando eu viajo, eu não consigo trabalhar, então também
é um período que eu tenho que se programar. Você tem que se programar para poder um mês fazer mais, trabalhar mais duro e no mês seguinte trabalhar menos para poder fazer as viagens. Os ossos do ofício desse tipo de freelancer, né? A outra pergunta que fizeram é sobre o lance de visto, né? Sobre como residir legalmente nesses lugares, como fazer os trâmites legais. Aqui na Europa, a minha esposa é cidadã italiana, então a gente reside legalmente aqui em todos os países da Europa, né? Todos os países da União Europeia, né? A Inglaterra fazia parte da União Europeia, que ainda faz oficialmente, mas decidiu sair da União Europeia. Não é por isso que a gente está indo embora, a gente não está indo embora por causa do Brexit. Bem, mais ou menos, né? Porque o clima está meio estranho aqui, mas não é por causa disso. A gente está indo embora porque a gente queria realmente ir embora, mas a gente pode morar em qualquer país da União Europeia. Os trâmites não são tão simples às vezes, porque quando você se muda você tem que fazer residência, leva uns meses para se regularizar, é um saco, mas você pode, né? Você tem essa possibilidade de se mudar e só comprovar que você tem uma renda, que você tem algumas condições básicas para poder estar no país. Na América Latina, a gente morou na Argentina, na América Latina tem o Mercosul, que é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, que você pode morar em qualquer um desses países, só pedir residência e você recebe residência permanente. Eu tenho residência permanente na Argentina, quer dizer que se eu quisesse voltar para lá eu poderia voltar quando quisesse. E o Chile também tem um tratado com o Brasil, então o brasileiro pode morar no Chile e chilenos podem morar no Brasil também. Você até pode pensar assim, pô, mas e se eu trocar 6 por meia dúzia, trocar Brasil para Argentina, para o Uruguai? Eu não sei se é bem 6 por meia dúzia, porque primeiro que tem experiência no exterior, né, um outro país diferente, com cultura diferente, com hábitos diferentes, você vai aprender um idioma também diferente, que é o espanhol. E sem contar que alguns desses países eu acho que a qualidade de vida é melhor do que no Brasil. O Chile, por exemplo, é um país que eu acho fascinante, é um país lindo, lindo, lindo. Santiago é uma cidadezinha maravilhosa, então eu não acho que trocar por 6 por meia dúzia. Você pode ter uma vida muito boa nesses países e talvez você tenha oportunidades lá. Eu também não sei como que é o mercado de trabalho nesses lugares, mas se você tiver um trabalho em casa, que tem essa mobilidade, você independe da economia desses países. Se você ganhar numa moeda forte, como em dólar, ou em pound, ou em euro, você vai ganhar muito mais do que um morador local, né? A terceira pergunta que alguém fez foi sobre o lance da mudança. Se toda vez que a gente se muda, a gente vende tudo e compra de novo, como é que a gente faz para se deslocar desse jeito, né, com os móveis ou com as nossas malas. A gente não leva os móveis com a gente vende tudo ou deixa, às vezes a gente simplesmente abandona os móveis porque não consegue vender, mas a gente prefere alugar apartamentos mobiliados já, alugar casas mobiliadas. Claro que já poupa um grande dinheiro, né, de você comprar um monte de coisa, de mesa, sofá, cama, essas coisas. Nem sempre é possível. Na Argentina, a gente ficou num apartamentinho lá em Buenos Aires, que a gente alugou primeiro por um site que era tipo Airbnb, mas era um site de locações temporárias. A gente ia ficar, a princípio, nesse apartamento 3 meses. A gente gostou tanto desse apartamentinho, era um minúsculo, era praticamente um quarto, era um kitnet, mas era um apartamento legal, era um prédio bem legal também, com piscina, tudo. Então a gente acabou ficando lá 1 ano e meio nesse apartamento, alugando com a proprietária direto depois. E era tudo mobiliado, tinha cama, tinha cozinha montada, essas coisas. Então, mas era minúsculo, a gente não comprou nada, assim, a gente não comprou nenhum móvel nem nada. Quando a gente foi embora da Argentina, que a gente foi para a Itália, a gente alugou um apartamento também parcialmente mobiliado. Ele tinha cama, tinha sofá, tinha algumas coisas, a gente ganhou algumas coisas de uns amigos lá, então a gente também não teve que mobiliar nada. Depois que a gente foi embora para Madrid, e em Madrid a gente alugou um apartamento também semi-mobiliado, não tinha cama, mas tinha sofá, tinha uma coisa. Na Europa, geralmente a cozinha vem montada já, então você já vai ter fogão, geladeira, essas coisas já vêm com o apartamento. Máquina de lavar roupa também, então você não precisa investir nesses eletrodomésticos que são mais caros. Na Espanha a gente comprou um colchão só no chão, a gente comprou só deixava no chão mesmo o colchão, a gente não tinha o estrado da cama, e a gente passou assim 1 ano. Acho que a gente só comprou a cama quando minha esposa engravidou, que daí ficava difícil para ela levantar, essas coisas, a gente comprou a cama. E depois a gente foi embora para Portugal. Em Portugal a gente alugou um apartamento que não tinha móvel nenhum, só tinha a cozinha montada também. Era um duplex de 200 e poucos metros quadrados, era imenso, não tinha um móvel. A gente comprou tudo, a gente comprou mesa, acho que sofá a gente não comprou, mas a gente comprou mesa, a gente comprou os colchões também, né, que a gente sempre compra colchão. Só que deu problema com o imóvel, tinha um problema de filtração no imóvel, então depois de 1 mês a gente teve que devolver o apartamento
e teve que vender as coisas de novo, né? Daí a gente foi para um outro apartamento em Lisboa, que era uma cidadezinha próxima de Lisboa, que estava mobiliado e não tivemos que comprar nada. E depois a gente voltou para Madrid, para um apartamento que não tinha nada também, não tinha um móvel, só tinha a cozinha, daí a gente comprou algumas coisas, compramos colchão no chão. A gente vira meio hippie, sabe? A gente acaba comprando colchão no chão e faz de sofá, e daí faz de cama, então a gente tenta ser minimalista porque não vale a pena ficar investindo muito. E depois aqui na Inglaterra também alugamos uma casa que não tinha móvel nenhum, a gente montou a casa inteira, a gente comprou sofá, comprou mesa, comprou tudo, só que a gente compra muita coisa usada. A gente vai no brechó e vê os móveis que estão em melhores condições, com preço bom, e mobília a casa assim. A gente aprendeu alguns macetezinhos para, na hora de desfazer as coisas, não perder tanto nesse processo. Mas o ideal é a gente alugar um apartamento mobiliado já, não ter de ficar fazendo essas vendas e compra e venda, compra e venda. E aqui na Europa também tem o IKEA, aqui nos Estados Unidos também, que é uma rede de lojas de móveis, coisas são muito baratas. Então a gente faz umas gambiarras aqui. Nossa mesa de jantar era uma mesa de escritório, que você compra o tampo e as pernas separadas, e custa baratinho, acho que saiu, sei lá, uma mesa de jantar saiu 20 libras. Então era uma mesa que quebrava um galho, né? Não era nada muito chique, nada disso, a gente nem tem esses luxos. Então nesse caso tem que ser criativo e pensar o que vai ser mais econômico. Agora a gente está indo embora, então a gente vai tentar não alugar apartamentos vazios, só um apartamento mobiliado, ou via Airbnb, que é uma empresa de locações de temporada, né? Que tem um desconto quando você aluga fechado por um mês, ou tentar alugar com particular, né? Tentar alugar direto com o proprietário por um período maior, 2, 3 meses, mais mobiliado. Então a gente não vai ficar em apartamento vazio dessa vez, porque não faz sentido a gente, nesse processo de mudança, mês a mês, ou a cada 15 dias, sei lá como que a gente vai fazer, não faz sentido ficar comprando móveis à torta direito. Vai gastar uma dinheirama e vai ser um desperdício completo. E com o carro, que a gente está indo embora com o carro também, a gente vai tendo com um carro de mão inglesa, com placa britânica, a gente vai transferir essa placa para a Espanha, a gente vai importar o carro lá e vai continuar com ele, porque a gente até poderia vender o carro aqui e ir embora, ou vender lá o carro e trocar por um carro espanhol, mas é um carro bom que a gente tem, um carro automático, então lá vai ser muito mais caro comprar um carro automático, e a gente tem que ir embora com o carro porque a gente tem a cachorrinha, e aqui o trâmite para viajar com o cachorro do Reino Unido para a Europa é muito chato. Aqui eles são muito exigentes com o lance de transporte de animais. Na Europa é mais simples, mas então a gente vai de carro porque a gente tem um cachorro e vai ser ela tem 15 anos, ia ser bem ruim enviá-la de avião, como carga, essas coisas, ela pode morrer no voo, então a gente não quer fazer isso. Essa cachorrinha nos dá um trabalho imenso para fazer essas mudanças, mas ela está com a gente e ela faz parte da nossa família. E sem contar que a gente vai passeando também no caminho, vai parando na casa de amigos, e vai curtindo a viagem, aproveitando e conhecendo outras coisas. Então é isso, mas como eu disse, isso aqui é só por alto de como a gente faz as coisas, é só um resumão mesmo, tem muitos mais aspectos que a gente tem que pensar quando a gente viaja. O que eu sugiro é que você assista o canal Henri Denise, que é o canal com a minha esposa, que a gente fala sobre isso. Lá a gente vai tirar um monte de dúvidas sobre isso e vamos fazer lives também periódicas para poder trocar umas ideias com os espectadores. Então aproveite para assistir lá e acompanhar a gente por lá também. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aqui, podem fazer no meu canal com a minha esposa, fiquem à vontade e a gente se vê por aí. Semana que vem começa a voltar vídeos normais de literatura. Como eu disse, eu não sei como vai ficar a periodicidade aqui por diante, não sei como vai ficar o ritmo do canal, mas eu vou tentar fazer videozinhos mais breves, se for o caso, ou com menos edição, mas vou fazendo no caminho e a gente vai mantendo a comunicação aqui e nos falando. Então, um abraço para vocês, dê um joinha nesse vídeo se você gostou, deixe seu comentário e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!